Vamos responder hoje a pergunta da Elizabeth. A Elizabeth deu uma sugestão que eu achei muito boa para a gente conversar, um tema muito relevante, muito importante, que diz respeito à percepção distorcida que algumas pessoas têm da própria imagem no espelho. Isso se chama transtorno dismórfico corporal e é um tema bem importante da gente conversar. A pessoa que tem dismorfia corporal se olha no espelho e vê defeitos muito graves, muitas vezes sem tê-los, são defeitos que ela enxerga, mas que na verdade são imaginados. Então ela acha que tem um problema no cabelo, ela acha que ela tem um problema no nariz, em uma cicatriz, então tem algo que a incomoda e que ela vê como sendo muito grave, muito grande. E aí ela passa a ter comportamentos obsessivos em relação a isso que ela está vendo como um defeito, como uma falha muito grave, muito grande. Comportamentos obsessivos em que sentido? No sentido de querer corrigir aquele problema. Então há sempre uma insatisfação em relação ao próprio corpo, à própria imagem, e há uma busca por cirurgias plásticas, olha-se no espelho com muita frequência, há uma busca por regimes muito rígidos, porque há uma preocupação também muitas vezes com a magreza, com a perfeição muscular do corpo. Então há uma obsessão também por academias, então sempre há uma tentativa de se fazer uma correção no que elas acham que não está bom e sempre dessa forma obsessiva. Um dado importante para a gente, foi feita uma pesquisa que mostra que cerca de 90% das pessoas que têm o transtorno dismórfico corporal sofrem de depressão e 32% sofrem de anorexia ou bulimia. Esse transtorno é mais comum em mulheres e o vemos crescendo muito em adolescentes. E como é que as pessoas que têm esse transtorno se sentem? Se sentem frustradas, irritadas, há um isolamento social, ou seja, uma tendência a se afastar, né, do convívio social, porque ela está incomodada com o próprio corpo, ela tem vergonha do próprio corpo, há muita sensação de tristeza e de angústia também. E quais são as possíveis causas ou determinantes aí que influenciam na constituição desse transtorno? A gente pode dizer que existem causas sociais e existem causas emocionais. As sociais têm a ver com a época em que a gente vive, em que há uma supervalorização da imagem, do corpo perfeito, do ter que atingir aí um nível físico de beleza bastante estipulado, bastante estigmatizado. Então há uma busca por esse corpo. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Boston, bastante interessante, em que diz o seguinte, que foi constatado o seguinte, que um outro tipo de dismorfia, que se chama dismorfia do Snapchat. Nos Estados Unidos se usa muito o Snapchat, né? Os adolescentes usam bastante. Aqui também se usa, mas acho que lá se usa mais. E aí, esses adolescentes, esses jovens, passaram a querer ter a imagem que eles têm quando estão com o filtro. Quando eles postam as fotos, eles colocam filtros, né? E aí eles passaram a querer ter aquela imagem. Então há uma busca por cirurgias plásticas para se parecer exatamente como quando se está com o filtro no Snapchat. E temos também as causas emocionais. Então, quais são as características das pessoas que possuem esse transtorno? Baixa autoestima, insegurança, muita insatisfação, né, com as falhas. Acho que tem uma questão importante, a gente até tem um vídeo que fala sobre isso, quando a gente diz da corporeidade, que é a gente conseguir lidar com as falhas do nosso corpo. O nosso corpo tem potências, mas também tem impotência, traz pra gente muita sensação de impotência, porque ele é falho, ele não é perfeito, é muito difícil, é impossível, na verdade, atingir a perfeição. Então, há uma dificuldade nessas pessoas de aceitar essa falha, essa imperfeição do corpo. E é uma busca, então, sempre para que ele seja perfeito. E essa é uma busca inglória, não é? Porque essa perfeição nunca vai ser atingida. E daí a sensação de insatisfação. Então, dado que a gente vive numa época em que há uma supervalorização da imagem e da imagem
imagem perfeita, do corpo perfeito, e uma super preocupação, consequentemente, né, com a imagem do corpo, é importante que a gente fique atento para essa questão que pode se tornar algo patológico que gera muito sofrimento para a pessoa que vive dessa forma, né, com a busca da perfeição. Elizabeth, super obrigada pela sua sugestão, ela foi bastante importante e interessante, e eu fico aguardando aqui mais sugestões. Escreva para mim. Até o próximo vídeo.